Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Bolsonaro, como você bem sabe, ele tem o seu cercadinho, onde ele conversa com seus apoiadores, o pessoal que vai lá para bajular, aí ele conta piadas, ele faz algumas brincadeiras. Hoje ele falou sobre Lula, falou sobre Cuba, falou sobre voto auditável, falou sobre corrupção, sobre CPI, sempre naquele jeitão dele, né? Ele nunca responde a perguntas objetivas porque as pessoas estão lá somente para bajular. Quando ele quer falar, ele pede pro pessoal, presta atenção, para de falar aí, né? Porque o pessoal fala no meio. Então as pessoas não estão lá para arguir, não estão lá para perguntar alguma coisa para ele de interesse nacional. As pessoas estão lá exclusivamente para bajular, para puxar o saco mesmo e mais nada. E aí ele aproveita que ele está sendo filmado por canais que são canais que sempre puxaram o saco também, que estão lá só para mostrar o Bolsonaro falando, e aí, infelizmente, nosso país está reduzido a isso, cara. Um presidente que vai num cercadinho falar a respeito do nosso país para bajuladores. A imprensa já não tem mais condições de participar desse cercadinho, porque já há um bom tempo eles foram hostilizados lá, então esses apoiadores do Bolsonaro ameaçam os jornalistas, então não tem como fazer as perguntas, né, nesse contexto, e aí fica um ambiente bem tranquilo para ele chegar a falar o que ele quiser. Só que hoje ele fez uma declaração, eu vou colocar o vídeo daqui a pouquinho para você entender, uma declaração que coloca uma certa pulga atrás da orelha. Existe um motivo para as pessoas estarem preocupadas. Ele estava falando de um assunto, eu vou colocar o trecho em que ele fala do assunto, e depois ele fala, olha, temos na live uma revelação bombástica. E aí as pessoas perguntam, que revelação é essa? Vou trazer aqui para você o trecho desse vídeo, é importante você acompanhar. Ele traz uma crítica ao Lula, ele fala sobre Cuba, e aí ele fala que Lula defende Cuba e tudo mais, e aí ele fala, nossa, sempre naquela situação de colocar o medo nas pessoas, o receio nas pessoas, e aí ele fala, poxa, onde já se viu eleger o Lula, ele não se conforma com o Lula estar na frente dele nas pesquisas. Ele acha que realmente isso não está acontecendo. Ele realmente acredita muito que é ele que está no primeiro lugar, na preferência popular. Ele realmente acredita que ele está reeleito. Eu vou trazer esse trecho sempre fazendo um pedido para você dar o like aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. Por favor, dê esse like. Você que está aí agora com o seu celular, só você descer um pouquinho, tá lá inscrever-se. Aí você clica em inscrever-se para você se inscrever aqui no canal. A gente está numa luta aqui muito grande para estarmos em 2022 entre os principais canais progressistas do Brasil. Nós precisamos fortalecer os canais progressistas. Nós queremos estar pelo menos entre os 10, né? Pelo menos, então com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Se inscreva no canal, se você é inscrito, ative o sininho. Vamos acompanhar então esse trecho? Lembrando que esse vídeo foi gravado agora há pouco no cercadinho. Ele fala de Cuba, fala do Lula e depois ele traz essa declaração no meio das falas lá dos seus apoiadores. E quem foi à rua, né, com a faixinha lá pedindo liberdade. Lamentável o que acontece. Agora, aqui no Brasil, para não entrar na linha de Cuba, temos que ter o voto impresso e auditável. E a contagem pública dos votos também. Quinta-feira tem novidades na nossa live aí, novidades que ninguém tem. Vai ser bombástico aí. Bolsonaro, você é o Não vou presidente. nem dar dica que vai acontecer. Assista a live de quinta-feira aí. Vai ser muito bom. Presidente, mas a auditoria quem faz é... Na cadeia, Bolsonaro, na cadeia. É até um tanto quanto engraçado, porque a gente percebe que muitas pessoas que estão lá são pessoas simples, são pessoas que estão lá, talvez sem muita consciência do que está acontecendo, sem saber o que de fato está acontecendo no nosso país. Porque se você parar para pensar, nós estamos passando numa situação terrível em muitos aspectos. O país está sendo implodido, todas as nossas instituições estão sendo colocadas em xeque, desde as Forças Armadas, com essa atuação terrível, né, desses líderes aí das Forças Armadas, que de forma inconstitucional acabam colocando notas políticas, trazendo uma rusga entre as Forças Armadas e o Legislativo, numa situação que você fala, cara, tá errado.
né? Num país democrático, esse povo tinha que estar preso aí, rapaz. Você não tem que fazer, é inconstitucional. Você não tem que fazer nota contra o Senado, não. E aí a gente vê esse aparelhamento da Polícia Federal, alguns que vão, né, fazer as suas colocações, né, que vão fazer lá, participar da CPI, colocar lá nessa situação da CPI que precisa interrogar, né? Então alguns interrogados acabam passando por uma sabatina anterior com a própria Polícia Federal. Você fala, o que está acontecendo com a Polícia Federal? E aí a gente vê realmente os próprios apoiadores do Bolsonaro contra o STF, contra, como a gente está vendo aqui, contra o Senado. Então, assim, é uma situação de implosão do Estado. E aí a gente percebe que realmente a pessoa que ainda está defendendo essa situação toda, ela não tem amor pelo país, ela não tem amor pela democracia. E a prova disso é que muitos deles defendem realmente um alto golpe, né? O golpe militar, então aí é o fim mesmo de qualquer possibilidade de democracia. E aí fica essa situação do Bolsonaro, quando ele fala a respeito de voto impresso, ele fala então que vai ter uma surpresa bombástica na sua live de quinta-feira. Então, a gente fica aqui perguntando, será que essa surpresa bombástica é alguma relação com os votos impressos? Ele foi conversar com o Fux ontem e ele acabou dizendo ao Fux que ele tinha um hacker, tinha um profissional que conseguiria provar que as urnas eletrônicas podem ser hackeadas. É uma curiosidade que todos nós temos, porque como ela não está num ambiente de rede, então como que um hacker vai, na verdade, atuar numa situação como essa das urnas eletrônicas? Nós teríamos que ter um hacker para cada urna eletrônica no país, para cada uma das milhares. E, ao mesmo tempo, a gente quer saber como que você vai hackear essas urnas eletrônicas. Talvez seja isso que ele vai falar nas lives. Só que nessa conversa com o Fux, ele fala que esse hacker, esse especialista, ele na verdade está com o Covid, inclusive pode até morrer, está numa situação muito complicada. Ele não fala quem é, só fala dessa condição de saúde. E aí a gente fala, ué, mas tem o especialista, mas o especialista está doente, vai morrer? Como é que está essa história toda? Como é que isso funciona na prática? Esse é o Bolsonaro. Então cabe a nós esperarmos. A gente não sabe se é só mais uma propaganda, né? Ele tá um pouco melhor agora, ele tava sem condições de falar, porque ele tava com esse soluço maluco, essa doença meio estranha que ele tava aí, parece que ele tá um pouco melhor. Então agora parece que ele vai voltar a investir nessas questões dessas conversas que ele tem, essas falas, e vai voltar a investir na sua famosa live de quinta-feira. É um presidente que fala num cercadinho e conversa com uma live, né? Por intermédio de uma live com o país. Então, a gente fica aqui numa situação completamente vendido, né? Porque você percebe que aqueles que poderiam, de alguma forma, trazer informações relevantes não têm acesso até ao presidente. Quando faz uma pergunta para ele, como a gente viu ontem, né? Faz alguma pergunta, ele começa a rezar o Pai Nosso. Se você não viu o vídeo de hoje, veja. Logo no início eu já coloco esse trecho. E aí você fala, caramba, cara, o que vai acontecer com esse país? É o que eu pergunto para você. O que você acredita que pode acontecer com esse país mediante o fato de termos aí um presidente amalucado falando que tem notícias bombásticas para colocar para gente? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho e, logicamente, esteja conosco sempre aqui no canal. Grande abraço, até a próxima.